Olá, estudantes do 9º ano! Nesse vídeo vamos falar sobre Teorema de Pitágoras. Bora lá? Você já viu que existe uma relação entre os lados de um triângulo retângulo? Existe? Você lembra como se dá essa relação? Qual é essa relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo? Então, olha lá, desde a antiguidade o triângulo retângulo esteve presente em presta atenção, várias descobertas e não apenas no campo da matemática. Babilônicos se basearam no triângulo retângulo para explicar descobertas da astronomia. Então, toda descoberta, gente, ela se baseia em algo que já se conhece para poder se expandir, em algo simples para poder complicar, né? Mas é assim que funciona, sempre se baseia. E aqui a base é o triângulo retângulo. Então, exemplos de aplicação desse triângulo aqui, ó, em medições indiretas, porque, por exemplo, até o Sol nós não podemos esticar uma fita métrica e medir, podemos? Não, né? Olha aqui, ó, quem é esse verdinho aqui? Muito prazer, é um triângulo retângulo entre a distância da Terra, a Lua e Sol. Então, é utilizado esse triângulo para essa medição. Olha aqui de novo, ó, uma estrela, Sol, Terra e você coloca ali um triângulo retângulo aqui no meio, aqui, ó, tá vendo? De acordo com a altura aqui, nós temos um triângulo retângulo. Então, ele é a base para muitas descobertas, muitas. E como que a gente enuncia esse teorema, entendeu? Qual é esse teorema? O que que ele faz? Então, é a relação entre as medidas de um lado, dos três lados do triângulo retângulo, ok? Então, tá aqui o triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E eu tenho o maior lado que se chama hipotenusa e os outros dois lados que se chamam catetos. Então, qual é a relação? A relação é hipotenusa ao quadrado, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado. Olha que chique esse enunciado. Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Respira fundo. É só isso aqui. Tá bom? Então, quem é A, B e C? São as medidas do triângulo. Lembrando que a hipotenusa fica sozinha aqui de um lado, né? Os outros catetos ficam do outro lado do sinal de igual, no segundo membro que a gente chama. Então, olha um exemplo. Em um terreno triangular será construída uma casa conforme a planta baixa a seguir. Planta baixa como se você estivesse olhando de cima. O terreno tem frentes de 12 metros e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Então, nós temos 12 provavelmente aqui e 16 aqui, porque são essas duas ruas que formam 90 graus, ok? E a pergunta é a seguinte: quantos metros de muros são necessários para cercar esse terreno? Quantos metros? Então, para eu saber quantos metros para fazer o entorno, eu preciso das três medidas, concordam comigo? Me falta uma, não me falta? Na falta dessa uma, a gente consegue determinar, ó, chama ela de uma letra que você queira, né? E nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, porque é um triângulo retângulo. Ele falou do ângulo de 90 graus. Então, eu tenho hipotenusa ao quadrado igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, vai ficar 12 ao quadrado, 144. 16 ao quadrado, 256. Soma isso, 400. E o quadrado passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, 20 metros é essa medida que até então eu não conhecia. Então, para cercar o terreno, o que eu preciso? Das três medidas. Então, o que a gente faz? A gente junta tudo. E juntar é uma continha de mais. Então, nós somamos o 12 metros daqui, o 16 metros daqui e o 20 metros de lá, ok? Então, dão 48 metros de cerca no caso desse contorno desse terreno, ok? Utilizando o Teorema de Pitágoras. Então, nesse vídeo nós falamos sobre ele, o Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado e até breve.